Olá, povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Raimundo Almeida, mais uma vez aqui para nós poder aí estar compartilhando mais uma palavra da parte de Deus para a edificação das nossas vidas. Mas antes disso, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixando aí o seu like e o seu comentário, tá bom, meu amado? Amados, antes de nós entrarmos aqui sobre a palavra, eu quero falar de uma jovem que me apareceu ali no TikTok e ela buscava ali uma resposta da Bíblia sobre o aborto. É tanto que o discurso dela, ela fala assim: aborto é pecado? Me prove na Bíblia. Então, esse era o discurso desta moça e via-se que a moça estava revoltada, porque ela queria ver ou que alguém provasse na Bíblia que aborto é pecado. E onde está escrito sobre aborto na Bíblia? É verdade que a Bíblia não usa a palavra aborto no sentido de tirar de propósito a vida de um bebê que ainda não nasceu. Mas muitos textos bíblicos nos ajudam a entender o ponto de vista de Deus sobre a vida humana, incluindo a de um bebê na barriga da mãe. Amados, nós precisamos compreender que a vida é um presente de Deus. Observe que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 9, no seu versículo de número 6, que Deus ele nos formou a sua imagem e semelhança. Assim também como está escrito no livro de Salmos, no capítulo de número 36, no seu versículo de número 9. Também ali está escrito que o eterno, nosso Deus, ele é o manancial da vida. Então podemos compreender que toda a vida humana é muito importante para ele, até mesmo a de um bebê na barriga da mãe. Por isso, tirar de propósito a vida de um bebê que ainda não nasceu é o mesmo que assassinato. É assim. Eu não sei se você tem visto nas redes sociais, ou se você não pesquisou, pesquisa ainda sobre como se faz um aborto. Você já viu aquele vídeo? Você já pesquisou? Você já procurou saber como é que se faz um aborto? Amados, o médico ele usa uma tesoura, e esta tesoura vai cortando os pedaços da criança. O médico ele vai usando aquela tesoura e vai mutilando aquela criança, vai cortando em pedaços e em pedaços. Como então podemos ver isso? Então logo entendemos que a criança ela não recebe ali uma morte súbita, mas se ela vai morrendo aos poucos, ela vai sendo mutilada. Olha só. Então isto é verdadeiramente um assassinato. Isto é verdadeiramente, meu amado, um assassinato. Isso diante de Deus, na visão do Senhor, isto é verdadeiramente pecado. Por isso que o nosso eterno, o nosso Deus, ele criou, na verdade, estabeleceu uma lei para os israelitas. Que lei é essa? Você pode ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, no seu versículo de número 22 e 23, a palavra do Senhor está escrito assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela dá à luz prematuramente, mas não houver um acidente fatal, aquele que causou o acidente pagará a indenização imposta pelo marido da mulher, e ele pagará por meio dos juízes. Mas se houver um acidente fatal, se dará vida por vida.
Como é que podemos ver isto diante de Deus? Nós vamos observar que o Senhor, ele verdadeiramente valoriza a vida. Então, por isso que é assim. Se o acidente for fatal, pagará vida por vida. Então, isso eu posso ver o tamanho, grande valor que Deus, ele dá verdadeiramente à vida humana. Por isso que nós precisamos compreender qual é o ponto de vista do Senhor quando começa a vida humana. Do ponto de vista de Deus, a vida humana começa na concepção, ou seja, no momento em que a mulher fica grávida. Várias partes da Bíblia mostram que, para Deus, um bebê na barriga da mãe já é uma vida e uma nova pessoa. Por isso que eu quero trazer aqui a luz da palavra do Senhor e vamos ver agora alguns exemplos que deixam claro que para Deus a vida de um bebê na barriga de uma mãe é igual à vida de um bebê que já nasceu. Eu quero trazer aqui, dentro da palavra do Senhor, exemplos que você vai ver, vai perceber que da mesma forma que Deus considera a vida de um bebê na barriga da mãe, é a mesma consideração da vida de um bebê que já nasceu. Observe bem, por inspiração divina, o rei Davi disse a Deus: teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Amados, aquela substância ainda informe é o processo inicial da vida. Portanto, já haveria ali alguma coisa que já seria uma pessoa. Então, quando o salmista Davi, ele, em Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Isto significa que Deus já considerava Davi uma pessoa mesmo antes de nascer. É assim que o Senhor vê uma criança no ventre da mãe, antes dele mesmo nascer, no estado embrionário. O Senhor ali já está com seus olhos sobre aquele feto. Então, Deus ele já considerava Davi como uma pessoa, mesmo antes de Davi nascer. Não é diferente, meu amado, com o profeta Jeremias. Antes do profeta Jeremias nascer, Deus ele já tinha o seu plano de dar a ele a designação, uma designação especial, antes mesmo de Jeremias nascer. Observe bem o que está escrito em Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 5. Antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu já conhecia você. E antes de você nascer, eu o santifiquei e o fiz profeta para as nações. Observe que a consideração de Deus sobre a vida de Jeremias, Deus, ele já considerava Jeremias até mesmo antes de formá-lo. Olha que coisa profunda. A consideração de Deus sobre a vida não é diferente, meu amado, nos dias de hoje, no ventre de uma grávida. A consideração de Deus, do Eterno, sobre a vida é a mesma que o Senhor teve a consideração sobre Davi antes mesmo de nascer. É a mesma consideração sobre Jeremias antes mesmo dele nascer. Independente, meu amado, de que forma está vindo a vida, Deus estabelece-se planos e Deus então passa a valorizar esta vida. Amados, por isso que eu quero dizer para você que, à luz da palavra de Deus, o aborto é mesmo
e é sim um assassinato. E assassinato é pecado. Mas eu quero dizer para você que só existe uma condição, amado. Que condição é esta? De nós como até mesmo pastores e de nós como igreja aceitar o aborto. Só existe só uma condição única. A condição é, estando a mulher ali no momento de dar luz e entrando naquele processo para que possa ou morrer a criança ou a mãe. Então ali entra num processo de decisão. Se deixa a criança viver e morre a mãe, ou se deixa a mãe viver e morre a criança. Então vamos aqui optar então para a mãe. Por quê? Porque a mãe, ela tem ali o seu esposo, ela já tem uma vida social. A sua família já o ama, já tem convivido com ela já tem uma vida. Então sim, vai optar verdadeiramente para a mãe. Fora isto, aborto é assassinato, e sendo assassinato, é pecado diante de Deus, porque o Senhor valoriza sim a vida, ainda no estado embrionário. É assim a visão de Deus e é assim a luz da palavra do Senhor a respeito do aborto. Aborto à luz da palavra de Deus é sim um assassinato, vou repetir de novo, e assassinato é pecado. O que a palavra do Senhor vai dizer então é sobre os assassinos. Apocalipse no capítulo de número 22, no seu versículo de número 15, está escrito assim: mas ficarão de fora. Observe como é que a palavra do Senhor diz para os assassinos. Mas ficarão de fora os homicidas. Ficarão de fora os assassinos. Por isso que eu quero dizer para você, você que pratica o aborto, você que é a favor do aborto, naquele grande dia, você ficará de fora, porque a palavra te considera como um homicida, como um assassino. E isto é pecado. Mas quero dizer para você que, se você se redimir diante do Senhor, se arrepender dos vossos pecados e ir diante do Eterno, Ele perdoará os seus pecados e limpará toda a tua maldade sobre o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu amado? Eu quero firmar aqui dizendo que o aborto, à luz da palavra de Deus, é sim um crime. E crime é pecado. Ok? Que Deus abençoe a tua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você que pratica o aborto e você que concorda, eu quero pedir que o Senhor possa te alcançar e mudar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes teus pensamentos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus o abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.